8 horas e 38 minutos, toda terça-feira, um pouquinho antes desse horário. Hoje teve que esperar um pouquinho para entrar no ar conosco, porque tem um caos aqui em São Paulo por causa dessa greve da CPTM. O procurador de Justiça do Ministério Público do Rio, consultor de segurança pública aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, especialista no assunto, que nos ajuda a entender questões que estão relacionadas a essa área tão sensível. Tudo bem, doutor Marcelo Rocha Monteiro? Como é que vai o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Eu não posso deixar de registrar a coincidência, porque eu estava acompanhando aí o noticiário de vocês, a cobertura sobre essa situação de caos, e eu ia ouvindo isso e ia lembrando, puxa, mas que falta faz um Ronald Reagan, eu lembrando do episódio dos controladores de voo, e aí entra o Cláudio Humberto e pá, fala exatamente disso, né? Falta, faz uma liderança que bote esses malandros para fora e em benefício da população, porque a prioridade é a população, né? A população tá entregue. Eu vi as cenas aí, a situação é de caos, né? É bem complicado mesmo. É missão de pensamento aqui. Muito bom dia, doutor Marcelo, bem-vindo. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o controle do sistema prisional pelo crime organizado, né? Uma situação das mais sensíveis nessa área da segurança pública. E o doutor Marcelo tem uma experiência aí na área criminal, tem informações, elementos para trazer para a gente. Existe algum medo em relação a esse controle, algum percentual que possa ser trazido aqui? Nos presídios estaduais a situação é diferente dos federais. Qual o paralelo que pode ser feito a respeito dessa questão, hein, doutor Marcelo? Nos presídios estaduais a situação é muito mais complicada, né? Na verdade, o Brasil trabalha basicamente com presídios estaduais. Os presídios federais representam um percentual muito pequeno, né? E tem, até por essa razão, tem uma situação um pouco mais confortável. Nos estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, esse é um problema muito sério. Você tem um domínio das unidades prisionais por facções. Eu entendo, já tive a oportunidade de discutir isso, inclusive dentro da minha instituição, que a política que tem sido adotada em algumas unidades da federação, como o Rio de Janeiro, por exemplo, de dividir as unidades prisionais por facção, é um erro, tá? Então, aqui no Rio tem presídio para o Comando Vermelho, presídio para o Terceiro Comando, presídio para o ADA, né? E há uma triagem, né? Quando o sujeito ingressa no sistema prisional, perguntam para ele qual é a sua facção, né? E aí, de acordo com a resposta, ele vai ser direcionado ao presídio X, ao presídio Y, ao presídio Z. Então, isso facilita, né, a atividade criminosa de dentro do presídio, né? Essas facções muitas vezes recebem ordem do interior de presídios. E se o sujeito está ali já cercado por aqueles que já eram seus colegas de facção quando ele estava do lado de fora, antes dele ser preso, isso facilita, né, a prática de delitos comandados de dentro. Então, eu acho que aqui é uma situação em que se deve levar em conta, né? É como esse negócio dos transportes que a gente estava vendo aí. A prioridade é a população, né? A prioridade não pode ser o sindicalista, a prioridade tem que ser a população. No sistema prisional, a prioridade tem que ser a população, né? Então, mas se misturar a facção, pode ter episódios de violência dentro do presídio. Bom, cabe ao Estado impedir que isso aconteça, né? No momento em que você agrupa os presos por facção, você facilita, né, que a partir de dentro do presídio sejam dadas ordens, comandos para a prática de novos delitos, né? Eu já tive um caso em que, foram vários, né, mas eu particularmente tive um em que a advogada ia visitar o chefe da facção dentro do presídio e saía de lá com os nomes, né, das pessoas que ele estava mandando matar, né? Então, olha, esse mês é para matar o fulano, o Beltrano. Ela saía de lá, acabei tendo que processá-la por participação em homicídio, né? Então, são muitas situações, muitas medidas, né, que poderiam ser tomadas para evitar esse controle, tanto o controle da unidade prisional pelas facções criminosas, quanto essa facilidade
para a transmissão de ordens para a prática de crimes a partir de dentro das penitenciárias, né? Isso é muito ruim. Diga. Doutor Marcelo, me contaram que com isso, assim, as facções criminosas agrupadas nos presídios, né, colocadas, reunidas, né, novamente no presídio, acabam reproduzindo lá dentro a situação de poder que tinham fora. Ou seja, tem lá o chefe do tráfico preso e tem lá a sua guarda privada, digamos assim, dentro do presídio. Isso é fato? Sim, é fato. Há algumas semanas, vocês devem lembrar que houve aquele episódio aqui no Rio de Janeiro, né, da operação no Jacarezinho, em que 20 e poucos traficantes foram mortos depois de receberem a polícia a tiro, executaram um policial com um tiro na cabeça, e aí os policiais, evidentemente, atiraram de volta, né, e mataram 20 e poucos integrantes do Comando Vermelho. E aí, algum tempo depois, no interior de uma das penitenciárias do sistema de Jericinó, né, que é conhecido como Bangu, Bangu 1, Bangu 2, etc., houve uma cerimônia, quer dizer, o líder do Comando Vermelho naquela unidade, tá, fez uma leitura coletiva dos princípios, meu Deus do céu, manual de princípios ou de regras, ou sei lá que nome tem, dessa facção do Comando Vermelho, e ele lia depois disso o nome de cada um dos criminosos mortos na operação, e todos os outros integrantes em coro repetiam aquele nome. Agora você imagina, né, uma situação em que se permite uma cerimônia dessas, entre aspas, numa unidade prisional, né, onde você precisa ter disciplina, né? Imagina, porque eles já estão ali inteiramente à vontade, eles estão agindo como se fossem efetivamente os administradores do local, né? E é isso mesmo, quer dizer, você tem o líder, você tem os mais próximos ao líder, os que dão segurança a ele, e os demais vão obedecendo a essa. Doutor Marcelo, as lideranças de facção criminosa que estão em presídios federais, elas têm o controle de todas as conversas com advogados? Isso é permitido pela lei brasileira? É importante fazer esse monitoramento? Você pergunta se existe um controle sobre essas conversas? Se o senhor acredita que é importante esse controle? Eu acho fundamental, né? Eu acho que precisa haver esse controle. Em primeiro lugar, eu acho que o acesso a esses presos, né, de evidente periculosidade e poder de comando, tem que se dar através de uma janela de vidro, né, para que não possa haver contato físico. É o parlatório, né? É o parlatório? Exatamente. É o parlatório, né? Isso precisa ser utilizado para evitar esse contato, né? Agora, nós temos um outro problema no Brasil, que mesmo que você adote o parlatório como regra, tá, você no Brasil tem a questão da visita íntima, tá? E aí, a visita íntima, o sujeito passa a ordem que ele quiser, a lista que ele quiser, a informação que ele quiser, porque é íntima, né? Então não vai ter ninguém ali. Então isso tem sido usado muito frequentemente, tá? O sujeito diz que tem uma namorada, ou duas, ou três, ou cinco, porque também não tem critério nenhum, tá? Eu quero ver aqui a moça, aqui eu quero ter a visita íntima. E aí ele vai lá e diz, olha, para fazer isso, fazer aquilo outro, matar o fulano, matar o beltrano, e vamos em frente. Então eu acho que isso precisaria ser revisto, né, para que fosse uma coisa, pelo menos uma coisa mais criteriosa, né? É muito descontrolado, né? Ainda é muito descontrolado. E aí, claro, eu vou ter que, para ser justo, eu tenho que lembrar aqui um pouco que quanto mais precária é a condição da unidade prisional, mais fácil fica esse controle para o crime organizado, né? Porque ele oferece, por exemplo, ele oferece um chinelo para o sujeito que acaba de entrar no sistema, né? E não tem nem um calçado. Então ele oferece alguma coisa para depois cobrar lealdade, fidelidade.
quando o sujeito sair e tal. É preciso também melhorar as condições prisionais, é preciso construir mais presídios, na verdade, né? É possível também melhorar isso com a privatização da administração. Eu tive a oportunidade de conhecer a penitenciária de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que é a única no Brasil que foi privatizada não só na administração, mas desde a sua construção, né? Ela já foi construída por uma empresa privada, e as condições são excepcionais, né? São muito boas mesmo, né? E os problemas de disciplina ali são muito menores, né? Então é importante também investir no aperfeiçoamento das condições prisionais, que, como regra no Brasil, são muito ruins. E o crime organizado se aproveita disso para oferecer aos que estão ingressando no sistema carcerário, né, determinadas vantagens, atraí-los para a sua facção. Já é facilitado no Rio de Janeiro, por exemplo, porque o sujeito já tem que declarar. Ele tem que declarar uma facção e é uma coisa incrível, não sei se vocês sabem disso. Tem preso que não tem facção e tem que inventar que tem, né? Não, eu não sou facção nenhuma. Não, meu filho, você tem que dizer qual é a tua facção, porque a gente tem que botar você em algum presídio. Então, você agora vai ter que dizer que é de alguma facção. Ah, então tá bom, então, sei lá, sou do Comando Vermelho. Aí vai lá, presídio do Comando Vermelho, né? Onde, às vezes, ele é efetivamente aliciado, ele que, na verdade, não pertencia a facção alguma, né? E quando, então, pela lógica, né? Pela lógica, é claro que nós não somos especialistas, mas pela lógica o que deveria acontecer é o contrário, né? É exatamente pulverizar esse povo, né? É misturar todo mundo. Que história é essa, né? De o sujeito escolher para onde quer cumprir a sua pena? Não, eu sou de tal e tal facção, então vai para lá. E quando não tem facção, ainda ser obrigado a fazer uma opção. Isso mostra a relação promíscua que há mesmo entre o crime organizado e a estrutura do Estado, né, responsável exatamente pela sua tutela. É uma acomodação, né? Porque o dia que eu falei isso na minha instituição, eu falei, mas por que não acaba isso, né? Aí uma colega respondeu, não pode, eles vão se matar uns aos outros. Eu falei, não, mas não é assim, né? Você precisa, então, ter uma segurança efetiva, né, no sistema penitenciário, que os impeça de matarem uns aos outros, né? Agora, é mais cômodo você dizer, não, a gente separa por facção, que aí a gente vai ter menos problema, vai ter menos trabalho, vai ter que ficar menos atento, vai ter que ficar menos vigilante com relação a eventuais episódios de brigas internas, né? Então, é a solução mais fácil, mais cômoda, né? Mas não é de forma alguma aquela que atende melhor ao interesse público, né? Aqui no Rio a gente tem problema de ligação de dentro de presídio, né? Do sujeito fingindo que sequestrou o seu filho, a sua filha, aí tem um lá para imitar a voz de criança e manda você depositar dinheiro. Então é todo um esquema que é facilitado, porque o tráfico não é só tráfico, né? A gente sabe disso. O crime organizado com relação ao parte do tráfico para outros delitos, né? Então esses golpes, esses falsos sequestros, ou a partir de dentro da cadeia planejar explosão de caixa automático, roubo de veículo, roubo de cargas, que é um negócio seríssimo aqui no Rio de Janeiro. Tivemos um momento tão sério que correu o risco de desabastecimento na cidade, ninguém queria mandar caminhão para cá. E todo mundo sabe, quem fazia toda essa operação eram as facções do tráfico, né, que vão muito além do tráfico, né, e que usam essa organização, inclusive, dentro do sistema prisional, para planejar todo esse tipo de golpe, de crime, né, muito além da venda de entorpecentes. Doutor Marcelo, já que a gente está falando hoje de sistema penitenciário, eu queria perguntar para o senhor sobre, pela experiência que o senhor tem, pelos relatos que chegam ao senhor, qual é hoje a condição de uso de aparelhos celulares dentro do sistema penitenciário no nosso país? Presídios estaduais, presídios federais, porque o que chega de informação é que tem preso usando livremente celular à torta e à direito em todo canto. Alguém conseguiu resolver esse problema? O senhor conhece alguma experiência mais bem-sucedida? No Brasil a coisa é muito descontrolada. No Brasil, o sistema... Não, eu estou rindo porque uma vez uma colega minha foi para visitar uma penitenciária em Orlando, né? E perguntou eu ainda brinquei com ela, se eu estivesse do teu lado, eu dava um chute na sua canela, não deixava você fazer a pergunta.
ela perguntou para o diretor, né? Como é que é o problema do celular aqui? Aí o diretor lá da penitenciária de Orlando ficou olhando para ela, tentando entender a pergunta, né? Como é o problema do celular aqui? Aí ele puxa o celular do bolso e diz, não tem problema, olha, o meu pega bem aqui. Ela fala, não, o celular com preso. Ele, o quê? Celular com preso? Mas como celular com preso? Então eles nem imaginam que a gente possa ter uma situação dessa em que se permita o ingresso de um celular para um preso, né? Que é um negócio que não faz sentido nenhum, porque a ideia da prisão é de segregação, né? A segregação física do indivíduo atrás das grades, né, era efetiva antigamente, né, quando você não tinha. Hoje você pode estar segregado dentro da sua casa, né, segregado fisicamente, e estar em contato com o mundo todo, se você tiver um aparelho de celular nas mãos. É isso que acontece com o preso. Não adianta segregá-lo fisicamente, se ele com um aparelho de celular nas mãos, ele dá ordem de execução, como eu já ouvi inúmeras vezes, né? Execução comandada por uma liderança de execução mesmo, né? Matar uma pessoa, né? Seja matar um rival, seja matar um sujeito que for devendo para o tráfico, seja matar, como eu já vi, algum ladrão que praticou assalto na área do tráfico e está prejudicando o movimento, né? Então, com o celular na mão, ele faz tudo, ele organiza golpes, né? Ele organiza novas operações de compra de armas ou do que for. Então, não faz sentido, ele não está segregado, né? Então, você precisa impedir esse acesso, né, do celular completamente. Você coloca que é o que, nesse episódio dessa minha colega nos Estados Unidos, né, depois de entender o que ela estava perguntando, o diretor da penitenciária lá em Orlando falou, então, por favor, você me acompanha aqui nessa sala. Mostrou para ela uma sala com alguns telefones presos na parede, né, mais ou menos o nosso orelhão, né, e disse, olha, no dia que o detento chega aqui, no primeiro dia, a gente aponta, mostra essa sala para eles e diz, olha, fique à vontade. Você pode ligar desses aparelhos de telefone para quem você quiser. E desde já, fique sabendo do seguinte, tudo vai ser gravado. Tudo que você disser vai ser gravado. Então, você já está avisado, você fala o que quiser por sua conta, né? Então, é isso. Então, existe um controle, porque senão não tem segregação, né? Não tem a ideia de segregação, se esvai completamente, na medida em que você permite que aquele sujeito, mesmo preso, continue a participar ativamente da prática de crimes, né? Da vida criminosa. Então, é isso, né? É essa que seria a maneira de resolver. Quer dizer, você impedir de forma efetiva, né? E também não tem negócio de bloqueador, não. Né? Não tem negócio de bloqueador lá. Né? O que não tem é celular na mão de preso. Né? O celular do diretor da penitenciária funciona bem, não tem bloqueador de sinal. Tá? O que não tem é celular na mão de preso. Então, o que precisa é, quando você detectar que houve propina, porque é isso, né? É propina, é corrupção. Né? Que alguém do sistema penitenciário, algum funcionário do sistema penitenciário, está recebendo uma vantagem, alguma propina, alguma coisa para facilitar isso, né? Esse sujeito tem que ser não só demitido, como tem que ser preso, né? Tem que ser punido exemplarmente para que isso não aconteça. E quando não é um agente do sistema penitenciário, é você impedir que numa visita íntima ou num acesso pelo advogado e tal, acabe se permitir, de alguma maneira, se passando um aparelho celular para as mãos daquele criminoso. No Brasil, isso está muito mal resolvido ainda, nas penitenciárias estaduais. Nas federais, o quadro é um pouco melhor, mas, como eu falei, é muito pequeno, né? O número de presos no sistema penitenciário federal é proporcionalmente muito pequeno, muito menor do que nos sistemas estaduais. Dr. Marcelo Rocha Monteiro participa todas as